No vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você pode ganhar 2 vezes mais dinheiro do que as caixinhas do Nubank e investir em ações de dividendos, ações seguras, utilizando a estratégia previdenciária. Então, como que vai funcionar essa estratégia previdenciária? Na prática, ela funciona da seguinte forma: você vai focar em dividendos, ou seja, empresas mais seguras, empresas mais consolidadas que pagam bons dividendos. E, obviamente, o fator principal vai ser o seu foco no maior número possível de ações. Ou seja, quando você escolhe uma boa ação e identifica uma boa empresa, você torce para ela cair para você comprar mais ações com o mesmo valor que você vai investir. Digamos que eu queira comprar Banco do Brasil hoje. Ele está custando R$ 60. Se ele cair para 50, como eu sei que é uma boa ação e paga um bom dividendo, eu fico contente porque eu vou poder aportar mais e vou comprar mais ações com esse mesmo dinheiro investido. E o mais importante para essas ações, que são mais perenes, mais consolidadas, é você comprar barato. Mas por quê? Porque pense comigo, essas empresas que já são gigantescas, têm bilhões e bilhões de valor de mercado, não tem mais tanto para onde crescer. E se você comprar o mais barato possível, você recebe um dividendo maior, logo sua rentabilidade também é maior e você vai ter mais dinheiro no longo prazo. Então foque em comprar barato. Não adianta comprar a melhor empresa do mundo se você pagar caro nela. E também é importante você identificar o potencial futuro de dividendo. Como assim? Tem anos que tem empresas que entram em crise, normal de qualquer empresa passar por anos turbulentos, e você identifica que esses anos vão passar e você compra quando está em crise, porque a empresa vai estar mais barata. Aí quando ela se recuperar, ela paga um bom dividendo e como você comprou barato, você recebe um dividend yield on cost muito alto. Então, diferente da renda fixa e de fundos imobiliários que variam muito pouco, as ações, quando você identifica que elas estão passando por momentos ruins, mas são ótimas empresas, você compra e recebe um dividendo muito alto no futuro. E também um dos princípios mais importantes é você rebalancear os setores. Como assim? Vamos dizer que você tenha 2 ações de bancos na sua carteira. Você não vai comprar outra ação bancária. Você pode comprar outra ação de energia, saneamento, seguro, indústria ou algum outro setor. Porque se o setor bancário hoje está passando por uma crise, o setor de energia pode estar indo muito bem, ou então o setor de seguros também pode estar indo muito bem e sua carteira não é tão afetada. Mesmo se aquele setor está indo mal, como você tem outros 3, 4, 5 setores, não deixa a média de dividendos da sua carteira cair e você recebe um bom dividendo, mesmo tendo empresas passando por momentos ruins. Então diversifique de uma maneira inteligente. Não adianta você ter 4 ou 5 ações do mesmo segmento. Então, dito isso, qual que é a diferença da caixinha do Nubank e você investir em ações e dividendos? Basicamente, as caixinhas do Nubank consistem em uma ferramenta para você guardar dinheiro. Muitas pessoas estão investindo nela, mas não entendem que sua principal finalidade, na verdade, é reserva de emergência e para você conseguir poupar algum dinheiro. É uma maneira mais acessível para a grande massa das pessoas que não investem começar a investir. Mas, se você quer de fato investir para o longo prazo e ter uma rentabilidade melhor no futuro, tem opções melhores. Eles deram até um exemplo que ela é muito utilizada para a reserva de emergência, que basicamente consiste em torno de 6 meses do seu custo de vida mensal, para depois você começar a investir. Claro que você pode ir montando aos poucos conforme vai investindo também, fica a seu critério. E essa caixinha, na maioria das vezes, rende 100% do CDI. Então, se a Selic hoje está 11,25%, o CDI vai render 11,15%. É 0,1% a menos do que a Selic. Então, basicamente, você estaria ganhando menos de 1% ao mês. Tirando os impostos, daria cerca de 0,75% ao mês, porque a renda fixa não é isento de tributação. E olha a diferença que faz você comprar boas ações a bons preços. Quero te mostrar aqui na minha carteira, quando eu comecei a investir, eu comprei Banco do Brasil, 26 ações, num preço médio de R$ 42,22, ou seja, subiu 36%. E de acordo com o meu dividendo projetado de cada ação, para quem não sabe, eu tenho uma planilha de preço teto, ou seja, o dividendo projetado de cada ação para o próximo ano para os membros do canal. O Banco do Brasil tem um dividendo projetado para 2024 de 5,30. Isso se ele não distribuir mais do que 40% do seu lucro em dividendos. Se ele distribuir 50%, o dividendo seria bem maior. E como temos a previsão de ele pagar 5,30 por ação em 2024, lembrando que 2023
provavelmente ele vai terminar com um dividendo de 4,87. Então vai ter um crescimento nos dividendos. Se você pegar 5,30, que é o meu dividendo projetado, e dividir por R$ 42,22, que foi o preço que eu comprei em média Banco do Brasil, eu teria um dividendo de 12,55% livre de imposto. Levando em conta que o CDI hoje paga 11,15%, mas você precisa tirar 15% de imposto, ficaria com 9,47%. Eu estaria recebendo hoje mais de 12%. Então já daria uma diferença de 2,5% a mais de rentabilidade. E Banco do Brasil, eu tive uma valorização de 36%. Isso em menos de um ano. Eu tenho no total R$ 1.500 aplicados em Banco do Brasil, menos 36% que foi a minha valorização. Na verdade, eu investi somente 960%. Então, somando 36,7%, que foi a minha valorização, mais 12,25%, que vai ser o dividendo que eu espero receber em 2024, chegaríamos em 48% de rentabilidade em tão pouco tempo. Eu comecei a investir lá no começo de 2023. Então, as ações, se você identificar que elas estão baratas e você fizer uma boa compra, sua rentabilidade é muito maior. Por exemplo, a Transmissão Paulista também ganha 17%. As outras duas ações aqui caíram em torno de 1%, praticamente não oscilou, é normal cair 1%, subir 2% e assim vai indo. BB Seguridade eu já ganhei também 9% em tão pouco tempo. Outro ponto que eu quero te explicar por que as ações no médio prazo e também no longo prazo rendem muito mais do que o CDI da caixinha do Nubank. Entenda uma coisa, você estará investindo em empresas reais que geram valor para a sociedade. Você estará se tornando sócio dessas empresas. E olhe, por exemplo, um indicador do Banco do Brasil. Esse é um dos principais indicadores, o ROI, retorno sobre o seu patrimônio líquido. Então, com base em todo o seu patrimônio, ele tem um retorno de 20%. Ou seja, se ele tem um patrimônio de 100 milhões, ele retorna no mínimo para ele 20 milhões de lucro líquido. Se a Selic hoje está pagando 11,25%, tirando o imposto sobraria cerca de 9,5%, o banco rende 20% livre de imposto, porque já é o lucro líquido, e por enquanto os dividendos não são taxados. Claro que não são todos os anos que ele tem essa rentabilidade. Por exemplo, em 2020, quando o banco estava numa crise, aconteceu a pandemia, ele teve um ROI de 10,7%. Mesmo assim, já é acima da Selic de hoje em dia. Se o banco conseguir manter esse ROI de 20% por vários anos, provavelmente sua rentabilidade vai ser igual ou superior a esta, porque o banco estará rentabilizando muito bem o seu patrimônio. Te mostrando na prática, o Banco do Brasil em 10 anos, claro, reinvestindo os dividendos, rendeu 405% para quem investiu. Claro que não é garantia que ele vai render essa mesma quantia, mas é sinal que ele foi uma boa empresa no passado. E utilizando a fórmula dos juros compostos, 405% equivale a uma rentabilidade anual livre de imposto de 17,58%. Me fala alguma renda fixa que teria essa rentabilidade para você. É muito raro de você encontrar uma renda fixa que pague isso. E se você pegar 17,58%, que foi a rentabilidade através do Banco do Brasil, e você somar mais 15%, porque se fosse na renda fixa, essa rentabilidade seria líquida. Teríamos que identificar qual que seria a rentabilidade bruta, somando os impostos. Você precisaria ter um retorno de 20% por ano de juros com a renda fixa. Então, de fato, a renda fixa, no médio e longo prazo, perde muito para boas ações e boas empresas. Agora eu quero te mostrar a carteira do meu irmão. Ele começou a investir, não continuou investindo, porque infelizmente ele tomou outros rumos na vida dele e está aplicando em outros investimentos. Mas ele começou a investir lá no começo do ano junto comigo. Ele comprou o Banco do Brasil a R$ 38,00, então ele recebeu 50% de valorização fora todos os dividendos. Então quem compra ações e segura por bastante tempo boas empresas, essas empresas vão crescendo tanto que o dividendo que você recebe é muito alto comparado ao valor que você investiu. É o famoso Yield on Cost, dividendo sobre custo de aquisição. Por exemplo, o Banco do Brasil, em 2019, ele estava muito caro, ele tinha um lucro de 18 bilhões por ano e estava custando 50 e poucos reais. Hoje o banco também custa 57 reais, mas ele está lucrando 35 bilhões por ano. É a estimativa para terminar 2023 com o resultado que vai sair. Então, ele está custando quase a mesma coisa que 2019 e 2020, lucrando metade do que lucra hoje. Então hoje ele não estaria tão caro. Mas, depois teve a queda por causa da pandemia, todas as ações da bolsa caíram e digamos que você teria comprado a 28 ou 29 reais, que ele ficou bastante tempo nesse preço. Se você comprou, por exemplo, 5 mil reais de Banco do Brasil
a R$ 28, você comprou 178 ações. E se você multiplicar essas ações que você teria por 5,30, que é o dividendo projetado, você receberia R$ 943 de dividendos este ano. Dividindo pelos seus R$ 5.000 que você investiu lá no passado, o seu dividendo seria de 18,8% líquido, sem pagar R$ 1 de imposto. Então, se você compra uma empresa no passado e ela cresce seu dividendo e sua cotação, além do ganho de capital da valorização, também tem o crescimento de dividendo, que vai ficar muito alto comparado ao valor que você investiu. Mas aí você pode dizer, tá, mas agora é muito fácil falar de uma ação quando ela já subiu e estava barata. Mas na verdade, quem investe em ações utiliza a técnica do preço teto. O que seria isso? Resumidamente, você pega o dividendo que você espera receber naquele ano, você faz uma projeção de acordo com a opinião de diversos analistas, você analisa a empresa, então faz todo um cálculo por trás, não são simplesmente números jogados no ar, e você divide esse dividendo por um dividendo que você requer no mínimo receber. Então digamos que para mim comprar o Banco do Brasil, eu queira no mínimo 10% de dividendos por ano. Então eu pego o meu dividendo projetado, que é 5,30 para 2024, e divido por 0,1, que seria 10%. Então eu poderia pagar no máximo R$ 53 em Banco do Brasil para garantir esse dividendo mínimo. Hoje está R$ 57,72, então eu não poderia comprar. Então você faz isso com todas as ações que você tem na sua carteira, todo trimestre, ou seja, a cada 3 meses. Quando saem os resultados que as empresas são obrigadas a divulgar, você calcula novamente o dividendo, até porque você já vai ter os resultados em mãos, e projeta também os próximos. Assim você vai identificando as empresas mais baratas e vai comprando o que está mais barato naquele momento. O seu risco fica muito mais baixo e você tem um potencial de valorização muito maior. Então quem investe em ações, acompanha elas, sabe identificar ações baratas, tem um rendimento muito maior do que a caixinha do Nubank. Claro, se você quer deixar a sua reserva de oportunidade, de emergência ou não entende nada de ação e quer começar por lá, não é um mau negócio. Mas se você quer investir para o longo prazo, 5, 10, 15, 20 anos, é muito melhor você investir em ações e estudar sobre elas. Outro ponto também que poucas pessoas esquecem de mencionar é a inflação. Se você investe em um título de renda fixa, a sua rentabilidade, se for 9,5%, que descontando os impostos seria o que a Selic iria render hoje, você ainda precisa descontar a inflação para ter o seu ganho real. Então hoje está em 4,6%, mas a média histórica do Brasil é em torno de 6,5%. Então se a Selic hoje está pagando 9,5% e a média de inflação é 6,5%, sua rentabilidade real seria 3%. Porque se você tem, por exemplo, R$100.000 investidos em renda fixa e digamos que pague 1% ao mês, você teria R$1.000 de juros e você utiliza esses R$1.000 para pagar algum financiamento ou alguma conta, se você não reinvestir nada, você vai ter R$100.000 a sua vida inteira, seu patrimônio não vai crescer porque você não reinvestiu. Agora as ações não, por mais que você utilize todo o dividendo, o seu patrimônio vai crescendo porque as ações vão subindo de valor, vão custando mais, as empresas vão crescendo, o seu patrimônio vai aumentando e o dividendo no longo prazo e no médio prazo tende a subir. Claro que as empresas passam por crises, momentos difíceis e o dividendo cai, mas no médio e longo prazo o lucro das ações vão crescendo e mesmo se você utilizar tudo ou grande parte dos dividendos, ainda assim seu patrimônio acompanha e o dividendo também. Então tenha isso em mente. Para o longo prazo, para você se proteger da inflação, o ideal é você escolher uma renda fixa que seja atrelada ao IPCA. Ou seja, se o IPCA é 6,5%, tem que ser IPCA mais 4%, 5%, 6%, o que você encontrar. Assim, se o IPCA disparar para 10%, que foi o que aconteceu na pandemia, a inflação estava em 10%, e você comprou um título público que paga inflação mais 4%, você recebeu 14%, sendo que você poderia utilizar teoricamente esses 4% e os outros 10% que seria o IPCA você teria que reinvestir. E se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, acesso a uma planilha de preço teto, também a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês, fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você fica por dentro também de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal.